Jesus e a Jerusalém Renovada, de Ramatiz, psicografia de América Paulielo Marques. Segundo Ramatiz, o primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhecer que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade, para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica. No amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver, no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar-se dele somente como meio complementar de evolução. Então, essas são palavras de Ramatiz. Agora entra Sebastião. Cumpre ao que anseia por tornar-se um verdadeiro aprendiz das realidades imperecíveis do espírito, humildemente abdicar do saber intelectual que até então o impregnava de preocupações impermanentes e dedicar-se ao aprendizado e à vivência das diretrizes de irrepreensível comportamento exaradas no Evangelho cósmico, que é um repositório de força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. A boa nova que Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, veio trazer ao mundo, que é síntese das leis universais, reconhecendo a sua cidadania cósmica como espírito imortal, experienciando mais uma ínfima etapa do seu intérmino aprendizado como tal, encarnado na crosta terrestre. Quando o ser lograr fecundar-se de boa vontade para as coisas do céu, da vida espiritual, espírito que é, abrir-se-lhe-ão as portas da iniciação ao aprendizado infinito e redentor, pois o espírito tem um caminho interior a trilhar que o leva do mais simples ao mais complexo, das normas externas para as internas da vida espiritual. Portanto, será inútil alguém pretender tornar-se um iluminado se não é capaz nem de respeitar o horário de sua repartição sem que o chefe esteja presente ou de prestar um serviço sem visar recompensas. As disciplinas de caráter são o primeiro passo, sem as quais as experiências iluminativas jamais encontrarão campo. Superados esses entraves à sua iniciação, eis que novos horizontes se lhe descortinam, permitindo-lhe novos e inefáveis voos no processo de aquisição do conhecimento espiritual. A esse respeito, Ramatiz acrescenta: quando o sentido direcional do espírito desperta, ele sente mais do que entende, capta em dimensão imponderável tudo o que é capaz de orientá-lo em relação à vida superior, impossível de ser traduzida pelo intelecto, senão parcialmente. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar presente nesta casa, fisicamente, neste momento divino, ser acolhido como um lar de esperanças, receber as diretrizes inspirativas como uma imensa universidade de almas e os estímulos promotores para o processo da própria cura. O tema
é o próprio livro de Ramatiz, que mudou a minha própria vida. Não sei se mudará a de vocês, porque falam-nos da tão decantada viagem interna, de enfrentar os seus próprios tormentos. E ele coloca nesta obra que enquanto não reconciliarmos com o entorno, com as leis, com a vida, com as pessoas, com as situações, jamais estaremos prontos para enfrentar o interno. E os inimigos internos são muito pior do que os externos. Para Allan Kardec, em Obras Póstumas, pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E os próprios obsessores convocaram a reunião com Kardec e começaram, e tente imaginar os rostinhos deles, acusa-nos de certas contrariedades, desgostos amorosos, certas aberrações até, das quais somos inocentes. E Kardec conclui que não raramente somos os nossos próprios obsessores, porque se são as nossas más inclinações que os atraem, pior do que eles são elas. E ele fala, os únicos meios para domar nossas más tendências é a oração fervorosa e os nossos esforços sérios para a nossa transformação moral. Mas ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. O que é o Espírito, afinal? Você está encarnado na sua totalidade, aqui, nessa etapa? Toda a sua história está sintetizada em sua vida? Ou tem algo fora que você desconhece? O que tu acha? Pense a respeito. Porque se não tivesse, por que Leon Denis narra que devemos aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, o livro das metamorfoses do ser, pelas quais passamos. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos, e ensinar-nos-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. A ação silenciosa que no pensamento faz germinar a obra. Mas o que é o pensamento? Aprendei a apreender a vossa essência espiritual. Em primeiro lugar, pela disciplina do pensamento, a chave de vossa mente, o segredo de vossa evolução. É uma das frases, um dos trechos desta obra. Então, como que eu vou aprender a apreender algo que não está aqui, trazer e segurar aqui, pela disciplina do pensamento, se eu não sei o que é pensamento? Você sabe? Você sabia que o pensamento é filho da oração? Eu não sabia. Isso é Emmanuel. A oração começa na feição de simples desejos. E para o autor, desejo é um dos departamentos da mente. Juntamente com a inteligência, o poder imaginativo, a memória. E ele viaja dos sentimentos, que eu coloquei aqui, que instintos também são os embriões dos sentimentos, até a mente, ou até o cérebro, se vocês imaginar, do coração ao cérebro, ou da emoção dos sentimentos. E quando chega na mente, transforma-se em pensamentos, a nossa força de atração. E muitos, se não a maioria, vive do pensamento alheio, como a secretária de minha amada mãezinha, que um dia ela ficou um pouco sem energia, segundo ela, meio descompensada, e pediu que eu a benzesse. Ela só acreditava na benzição, falou, vamos lá. E ela ficou legal, ficou boa.
porque ela via eu fazer a mesma coisa com a minha mãe, que era benzedeira. Imagina o filho da benzedeira benzendo a benzedeira. E dava certo. E na terceira vez ela falou, bem brava, falou: eu não quero viver da sua fé. Ou você me ensina esse negócio, ou não quero mais papo contigo. Falei: você, tanto quanto eu, tem uma fonte inesgotável das próprias energias em ti. E foi Jesus que começou com essa história. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. E o reino divino é o Evangelho, que está em nossa consciência, no nosso próprio espírito, para Emmanuel. E para Joana de Ângeles, ele é força, vitalidade e vida. Tudo que existe que vocês possam imaginar são expressões do Evangelho. E eu estou olhando para Evangelhos Vivos, Bezerra de Menezes. Se é fato que acreditamos que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo fica alguma coisa de fora? A água é um ser vivo? Ou não? Mais de 70% do nosso corpo é água. Não sei se André Luiz exagerou na obra Nosso Lar, que o nosso corpo é 100% água. No mínimo veio da. Porque segundo Caena, a terra nasceu da água, que nasceu do ar, que nasceu da luz. E na origem somos luz. E vocês ouviram em parte da leitura, no prefácio, que se não temos a honestidade de chegarmos à nossa ambiência de trabalho, só porque o chefe não está presente, eu não chego no horário, eu não estou pronto para essa iluminação que tanto falamos. Porque a primeira atitude é ser honesto consigo mesmo. É um processo de autoexame que esses mestres nos ensinam a fazer. Então, no silêncio desse recolhimento, usando da honestidade à luz da verdade para consigo próprio, porque eu posso enganar vocês, não posso? Mas não tem como eu enganar a mim mesmo. E não só à luz da verdade, o exercício da honestidade, da humildade, para reconhecer o meu parco saber. Porque veja uma situação. Na obra A Gênese, no capítulo 2º, no item 27, Kardec anota que o homem é um pequeno mundo. O homem somos nós. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual esse espírito seria Deus. Se a menor célula do corpo se mover, o espírito sabe. Naquele momento eu levei um choque. E o que sou eu, afinal, que não sei nem o que é célula, porque eu não sabia mesmo naquela altura. Você sabe como funciona a sua célula? Bem complexo, né? E eu fico imaginando, num milímetro cúbico, 5.400.000 células vermelhas. Num milímetro. E na água, numa gota d'água, seres com 1/1000 de milímetro, já com músculos, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já persegue o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. Aí a gente toma um pouco e joga o resto de qualquer jeito. É assim? O que fizeste dos filhos que eu te confiei? Porque se eu tomar meio copo e deixá-lo aqui,
que é responsabilidade minha, o que acontecer com essa água vai refletir naquela que está dentro do meu próprio universo. Então, quando eu pensei que era só reconciliar com a sogra de vocês, quem tem sogra aí? Eu não sei por que falam mal, eu não tive sogra, eu tive 2 mães, ainda tenho, por mais que elas partiram, eu tenho 2 mães. E se eu não conseguir fazer esse exercício, essa ginástica com o que está fora, e a água se inclui porque é um ser vivo, e ela tem a capacidade de gravar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos, segundo a ciência acadêmica. Na Alemanha, no Instituto Aeroespacial, na cidade de Stuttgart, e eles provaram isso. O professor Masaru Emoto também provou. Basta colocar uma frase num copo d'água, a frase muda a estrutura da água. E eu que não sou tolo, meu filtro tem frase amor, paciência, ternura, compaixão, de cima a baixo. Além do que eu coloco com a minha própria condição. Então, esse reconciliar com a vida, pelo menos em 3 vertentes. O aproveitamento total, seja qual for a energia. O não desperdício de coisa alguma. E procurar fazer o máximo com o mínimo. O que vai acontecer é que vocês vão guardar um bom dinheiro que vai sobrar se fizerem isso. Para começo, a fome se sacia com quantidade, com qualificação ou como você está na hora da alimentação. Se estiver ansioso, como será? Come além da conta. Então, o que vai depender da nutrição é como eu estou na hora da refeição. Porque se um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante, se eu reclamar que tem sal de mais, sal de menos, alguma coisa, o que eu estou fazendo com o meu próprio alimento? Transformando em veneno? Então, essa reconciliação não é só com os humanos, é com tudo, porque tudo é vivo. Quando Ramatiz explica-nos, porque eu comecei a estudar Emmanuel, ele começa dizendo que o Evangelho está dentro, e depois fala para a gente falar do Evangelho para os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. Já achei meio maluco falar mas deu certo. Depois vem Joana de Ângeles, como se complementando, converse também com as imperfeições morais que adoeceram os órgãos. Convide-as a mudar o curso. O que nós chamamos de mágoa para o perdão, de tristeza para a alegria, de desespero para a esperança, de dúvida para a fé. Feito isso, cessando a causa, e ela continua, agora faça o mesmo com os órgãos com perturbação enfermiça. Convide-os a voltar à normalidade, porque cessou a perturbação. E ela não para aí. Imagine vocês abraçando uma parte do corpo de vocês, com amor, com ternura, e falando de saúde, de paz, de equilíbrio que vocês querem para um órgão. E ela segue, agora mergulhe no intrincado meandro dos conjuntos celulares que formam os tecidos e envolva-os em vibrações de amor. E ela termina dizendo, agora converse com a força mantenedora do corpo físico e do perispírito também. E eu falei, mas como? Pergunte a Ramatiz, ele sabe. E ele fala em Fisiologia da Alma, no capítulo As Origens do Câncer, que é o de número 20, o que forma a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos são seres pequeninos,
que organizam as moléculas de água, organizam os átomos, partículas subatômicas, infraatômicas, até a origem da vida. E nós chamamos de elementais. E nesta obra ela afirma que um elétron tem um elemental que comanda e os fótons são elementais menores que obedecem. E na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, um fóton é uma entidade viva. E esta luz obedece o comando da mente. E no outro momento ele narra, porque o primeiro capítulo, quem é o pastor? Como segui-lo? Quem são as ovelhas? E no decorrer da obra vocês percebem claramente que Jesus, que ele quer dizer, de fato, é a nossa consciência. A Jerusalém que está sendo renovada somos nós, as personalidades. E ele fala, se você solta as ovelhas, imagine sendo os vícios, as perturbações que estão em nosso inconsciente. Sem o pastor, ela pode fazer um desastre. Por exemplo, ele nos ensina também, Valdir, você aprendeu, Valdir, fazer feitiço lá no Rio de Janeiro? Eu não cheguei a explicar direito, né? Vocês querem aprender? Ele ensina a gente a fazer feitiço. E eu aprendi. Ele ensina a fazer macumba, que é um pouquinho mais potente do que o feitiço. Se quer, é tudo de grátis. O Valdir falou que é de graça. Depois a gente faz bruxaria, que é um pouquinho mais forte do que a macumba. E depois ele ensina a fazer magia negra, que é pior do que a bruxaria. Qual que vocês querem aprender? Feitiço, ninguém de vocês fazem, porque aquelas espetadinhas que a gente dá nas pessoas, falando encostado, falando com quem não quer. Macumba, você já faz uma coisa mais elaborada, você deseja que a pessoa quebre uma perninha, assim, tal. A bruxaria, você já quer que ela, você ponha o nomezinho dela na boca do sapo, que ela vai secando assim devagarzinho, né, toda. E a magia negra, que ele fala que a pior magia negra é a fofoca, e vocês não fazem. E a fofoca mata, segundo Chico Xavier. Então, quando nós estamos falando da vida alheia, nós dilaceramos o nosso próprio corpo. E não só o físico, o corpo perispiritual também. Então, no corpo físico, morre e nasce e renasce a cada segundo de 100 a 600 milhões de células. Agora imagine uma emoção violenta que nós não falamos nunca. Eu não gosto disto ou daquilo. Você gosta de jiló? Eu também. Eu gosto de tudo. Porque tudo são expressões de Deus, depois que eu aprendi isso. Antes eu reclamava de tudo. Só que eu vivia doentinho. Quem estava doentinho era o reclamão. Que nada servia. Todo mundo estava equivocado, só eu o certinho. Só que eu é que fui desenganado. E todo mundo estava saudável. Então esta obra começa com essa situação de cumprirmos as leis dos homens. Se não são justas, não é problema nosso. Dê a César o que é de César. Tem meios para que nós possamos lutar para que elas sejam mais justas. E depois, o reconciliar com a vida, com as leis, para que eu possa ressignificar com esse processo o meu próprio subconsciente, que é o que define o meu comportamento. E depois mergulhar nos umbrais da minha própria consciência, que é o que nós chamamos de inconsciente. E lá é que estão os inimigos mais ferozes, os desatinos de um passado recente ou remoto. E ele fala que para chegar na antecâmara, que é a mente, para que eu tenha todo o domínio da mente,
a área da inteligência, o poder imaginativo, acesso às memórias, a alavanca dos desejos, e eu preciso estar em paz com o entorno, senão eu não consigo controlar o próprio laboratório mental. E após fazer isso, mergulhando no inconsciente, sem me envergonhar, porque ele fala que esse povo que está lá me ajudou a chegar até aqui. Não tem ninguém ruim, tem o que eu construí, o que foi possível construir. Qual a diferença do remédio e o veneno? Não é só a dose, pode ser a conformação molecular. Se você pegar uma molécula de grafite, por exemplo, você não precisa tirar nenhum átomo, nem acrescentar. Você só muda a conformação molecular, ela vira diamante. O veneno não é diferente. Santo Antônio de Pádua sabia fazer isso. O estalajadeiro envenenou a sua refeição e dos seus companheiros. Ele sabia que quem organiza esses componentes químicos são os elementais. E ele aprendeu com Francisco de Assis a conversar com os elementais, que são responsáveis pelas cores, os odores, os sabores, nesse universo atômico molecular. E transformou o veneno em remédio. Todo mundo se alimentou e nada aconteceu. E na hora da refeição, normalmente estamos em silêncio, num estado de presença inteiro na situação, ou eu sou tipo aqui em Campo Grande tem espírita girafa, em Três Lagoas tem bastante. O corpo está na casa espírita, a cabeça está em algum lugar. As graças, vocês sabem, extinguir essa espécie, porque se coloca a legenda na música ou no que está falando, foi um meio que nós encontramos lá para manter a atenção da pessoa. Aí você prende a atenção, ela está entendendo mesmo que não esteja ouvindo adequadamente. Está muito confuso o que eu estou falando até agora? Posso ir nesse ritmo? Então, se nós conhecemos a nossa realidade como espíritos imortais, eu não vou envergonhar do que está dentro de mim. Antes eu envergonhava até da minha voz, eu tinha vergonha do meu nome, eu não suportava ouvir a minha própria voz. Hoje vocês podem não gostar da minha voz, mas é a mais bela que existe no planeta para mim. Antes eu dizia que amava Deus e todo mundo, só que eu me odiava. Se eu não gostava nem do meu nome, como que eu posso gostar de mim mesmo? E eu conheci muito mais tarde a experiência do musicista japonês, que foi visitado por um câncer que ele mesmo construiu, porque câncer é uma doença personalizada, cada um constrói o seu. Ramatiz fala isso. Sou eu que perturbo essa energia que na essência é luz, com os feitiços, com as macumbas, bruxarias ou magias negras, o meu comportamento no pensar, sentir, falar e agir. E eles vão, nesse universo de viajar desse mundo mental até o mundo racional, eles vão gravando. E quando tomam consciência que nós os enganamos, eles se revoltam contra nós. Consulte o capítulo 7º da obra O que é o Espiritismo, de Ramatiz. Capítulo 7, ele fala da mente e dê uma olhadinha. Então, o nosso corpo é feito ou constituído de células humanas, 10% da sua massa. O restante é vírus, ultravírus, micróbios, vermes, bactérias que foram criadas para sustentar o corpo. E quando nós começamos a agredi-los com os pensamentos em desalinhos, emoções desgovernadas, palavras em desequilíbrio e atitudes dissonantes, eles se revoltam contra nós.
E quando eles começam a fugir de nós, imagina átomos fugindo de moléculas. Elas desmancham. Moléculas fugindo das células, elas morrem. Células fugindo dos tecidos, eles definham. Tecidos fugindo do órgão. E assim por diante. Que é o que acontece, é o que chamamos doença. E a época de Kardec encarnou 3 luminares. Um ficou muito conhecido no meio médico e acadêmico, Louis Pasteur, que acreditava que eram os vírus, bactérias, micróbios que criavam as doenças, e ele passou a vida inteira criando meios para matá-los. Vacinas, antibióticos, anti-inflamatórios, etc. E antes dele tinha nascido Claude Bernard, em 1813. E ele falou, isso não é verdade. O que gera a doença é o ambiente perturbado que perturba esses pequeninos. E nasceu entre os dois, em 1816, Anthony Béchamp. E falou, e ainda mais, quem cria os seres que agride esses pequeninos e agride a si próprio, é o próprio indivíduo. Que ele chamava de prótites, que são partículas que vivem como parasitas dentro do próprio átomo. Parece maluco, mas Leon Denis coloca isso em sua obra. Existe no interior dos átomos parasitas. Com André Luiz fica fácil entender. O átomo é um aglomerado de forças vivas. E ele nasce da matéria mental. E ele fala que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Só que estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Está na obra Libertação. Agora, dependendo do que eu vou gravar nesta matéria mental, eu posso criar um átomo em harmonia, porque a partir daqui eu vou criar a bioenergia, criar os quântons de energia para a física quântica, os infracorpúsculos para a física acadêmica, a começar a partícula de Deus, o bóson de Higgs, e criar toda a estrutura atômica, se eu sei, porque pelo menos Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E o tempo todo estamos fazendo isso. E quando não sabemos disso, e às vezes esquecemos que o que vitaliza o corpo não é a quantidade de água. Quanto de água vocês tomam em média por dia? 2 litros, 3 litros, mais ou menos por aí? Enche o estômago ou toma em goles? Imagine uma esponja. Pega um copo d'água e vai colocando gotículas nessa esponja, aos pouquinhos. Vocês colocam um copo d'água inteiro, sem vazar uma gota. Agora, despeja o copo de uma vez. É o que acontece quando enchemos o estômago d'água. Rapidamente, o corpo excreta, levando incontáveis nutrientes úteis ao corpo, e alguém que não deseja, de fato, a nossa saúde, porque nós temos uma fábrica de doenças. Se vocês me falar um remédio, só um, que cura alguma coisa, eu mudo a minha tese. Porque o pai da medicina, Hipócrates, a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar da doença para você sarar? Já viu essa frase de Hipócrates? Pode pedir lá para o mestre Google que ele te traz para você. E ele falava, a cura está em você, desapegue da doença, e deu uma receita, que seu alimento seja seu medicamento. Alimento é só o que se come? É o que lemos, é o que ouvimos, com quem andamos, os ambientes que frequentamos, porque tudo que entra em nosso psiquismo é alimento.
Onde fica o nosso celular, por exemplo, na hora da refeição? Quem dá uma olhadinha no WhatsApp de vez em quando na hora da refeição? Vocês são espertos, então. Porque um celular ligado, eu deixo o meu no quarto desligado. Porque ligado a 8 metros da mesa, a radiação dele pode destruir tudo que está na mesa. E às vezes, falamos horas a fio com o celular no ouvido. Não falamos? Ele é um micro-ondas em miniatura. E o micro-ondas, se vocês colocarem 1 minuto, ele destrói 97% do que é vital no alimento e transforma o resto em elementos cancerígenos. Mas é fácil, porque rapidinho, parece que aquece alguma coisa, não é verdade? Ele arrebenta as moléculas. Aquecer é de fora para dentro, como um fogão a gás, o elétrico, a lenha, vagarosamente. Ele arrebenta as moléculas de dentro para fora. Esfacela, simplesmente. Não precisa acreditar em mim, que é o trato que eu faço. Ele sabe, eu faço antes da minha fala. Não acredite em nada do que eu disser. Aqui nessa casa tem os espíritos, e vocês perguntem a eles, porque são eles que estão nos conduzindo. Quando começamos a falar, saímos do corpo e eles falam como se fôssemos um microfone. E pergunte, e na prática experimente. Porque quando você encara com um olhar de compaixão um desatino do passado recente ou remoto, ele se deixa transformar às vezes num relance. Uma mágoa, um ressentimento, um trauma, um conflito. Agora, quando eu quero transferir para o outro a responsabilidade do que está acontecendo comigo, eu estou admitindo que Deus não existe. E se existe, a sua lei é falha. A história que Ele é a suprema sabedoria não funciona. Que Ele é onipresente, parece que não, para quem assim comporta-se. E onipotente, muito menos. E veja, se Ele é a suprema sabedoria, além de saber tudo, a lei é perfeita. E Ele não interfere na lei. E quantas pessoas oram a Deus pedindo pelo fulano que está sendo injustiçado? Será? Pode haver até injustiça em relação à lei dos homens, mas não há a menor possibilidade da figura que está passando pela prova ser injustiçada, porque Deus é a suprema sabedoria e Ele está na cena, a onipresença, Ele está dentro e fora da criatura. E se Ele é onipotente, no caso da jovem senhora, que vendo sua filhinha morrendo afogada na piscina, ela não pensou, ela foi ao encontro, ela não sabia nadar. Depois que ela saiu com a sua filha da piscina, ela percebeu que andou em cima d'água. Foi e voltou. Disse-nos Jesus que poderíamos fazer mais do que Ele fez. Isso foi um dos casos. E a outra mãe, que vendo o seu filhinho embaixo de um caminhão com 1,3 toneladas, quando ela vê aquela situação, ela ergue o caminhão com uma mão e tira o filho com a outra. Como? Se Deus é onipotente, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se eu acredito em Deus, e quantas vezes dizemos que amamos a Deus, quantos de vocês olham para si mesmos nos olhos, no espelho, e diga, chamando pelo nome, eu amo você. Você é especial. Você é filho de Deus ou filha de Deus. Vocês fazem isso todos os dias? Isso cura. Eu comecei a sarar assim. Porque eu vi primeiro com Carlos Torres Pastorino lembrando
Pedro, se você diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu vizinho a quem vê, você é um mentiroso. Porque o vizinho é uma expressão de Deus. E o problema não está no vizinho, está na lente de quem está olhando o vizinho. Porque a beleza ou a feiura está nos olhos de quem está observando. Ele não disse para a gente desenvolver olhos de ver, pelo menos no mínimo, e só se enxerga com o coração. O intelecto não consegue, ele vai tentar com um mecanismo racional. E quando a gente abre mão para entender uma pessoa, deixa o intelecto aqui e tenta fazer isso com os sentimentos, quem estudou nos domínios da mediunidade? No momento lá vocês observam um dialogador e o espírito chamado sofredor. E André Luiz fala, mas eu não estou vendo esse espírito entendendo coisa alguma do que esse moço está falando. Ah, é? Então olhe um pouquinho para baixo. Ele olhou na direção do chakra cardíaco e saía um jato de luz que mergulhava no chakra cardíaco do irmão que sofria. Falou, isso ele está entendendo, ele está sentindo. Porque é muito fácil teorizar. Agora, menos fácil é comprovar na prática o que falamos na teoria. E quando falamos, nos comprometemos, porque eu estou falando para quem? Para vocês ou para mim? Certo? Então, quando Ramatiz narra, por exemplo, que Jesus não é o Cristo, dependendo da casa espírita que estamos, manda a gente para a fogueira. E que o espírito não está todo aqui, que está uma diminuta fração, e eu posso acessar esse restante. E foi assim que escrevemos os livros, acessando elementos da nossa própria consciência. Falamos, mas isso não é Kardec? Então vamos ver se não é. O que é o Espiritismo? Agora de Kardec. Questão 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Obras póstumas. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Tem algo errado nessa frase? Se eu vou entrar em conexão com todas as minhas vivências, então eu não sou todas as minhas vivências. Se eu falar, você entra em conexão com tudo que você é, com todas as suas vivências. E pelo menos um caso existe na Revista Espírita de junho de 1866, tem 2 artigos chamados Sono do Espírito. Um médico, quando encarnado, você ia lá buscar a cura, ele percebia o desequilíbrio físico num desequilíbrio moral. Se você mudasse moralmente, você sarava o corpo. Ele não dava remédio. Ele curava a pessoa com a transformação moral do que estava afetando o corpo. Só que tudo morre para renascer, para se renovar. E um dia ele parte para outra dimensão e segue curando almas na velocidade do pensamento, porque agora fora do corpo que limitava seus movimentos. Só que de repente ele se vê dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta alguma coisa a eles e eles respondem. Quando responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. E eu fiquei imaginando, será que o Dr. Calais é um pseudônimo de Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, que antes de ser o pai da homeopatia, ele foi o precursor do magnetismo, Paracelso? Porque até aí, Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, está lá em loco, ele acredita piamente nesta verdade. E até hoje ninguém desbancou a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, desse nobre pesquisador.
E ele acreditava, mas não colocou lá textualmente, que o Paracelso, antes de ser Paracelso, fora Hipócrates, o pai da medicina. Quer dizer, mais de 24 séculos estudando medicina, e alguém estuda 5 anos e acha que entende alguma coisa. E depois quer matar o que sustenta o corpo. Se vocês puderem, assista as últimas 5 lives que nós fizemos e a próxima, no domingo, que ficou gravada por conta da viagem, sobre o câncer. Se alguma medicação cura o câncer, ou cura alguma coisa. Um simples antibiótico paralisa todos os elementos químicos, físicos, todo o sistema nervoso, até a parte magnética, além dos tecidos e tudo mais. Ele simplesmente paralisa tudo. Agora imagina a rádio e a químio. O que cura o câncer é a transformação da pessoa, porque o saprófito, o ser que vive de material em decomposição, ele se nutre das células que estão morrendo pelo feitiço, pela macumba, pela bruxaria, pela magia negra, pelo nosso comportamento. E assim que elas começam a morrer, porque elas vivem de algo harmônico, eles entram em cena para desmanchar. Só que quando ele desmancha a célula, ele combina o material genético dele com ela e vira juntos a célula cancerígena. Ele não obedece às leis do corpo. E a partir daí, ela também não obedece. E aí acontece o que vocês já conhecem. E eu estou falando de experiência própria porque passamos por 16 processos cancerígenos, sem nenhuma gota de medicação. Porque no primeiro nos deram 2 meses de vida. Só que eu já estudava alguma coisa, mas não a doutrina dos espíritos. E minha esposa, apresentando-me a obra, a Gênese, ela tentou com várias obras, Livro dos Espíritos, etc., Livro dos Médios, Evangelho. E o que eu li foi a Gênese, que o homem é um pequeno mundo, o diretor é o Espírito, e a partir dali não parei. Só que na Revista Espírita de fevereiro de 1864, Allan Kardec fala que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Quer dizer, dava tempo de curar-se de qualquer coisa. Bastava renovar o próprio comando central. E Camille Flammarion, aprofundando a pesquisa em A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, que são 3 volumes, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Num dos processos cancerígenos, nós perdemos a massa da mandíbula, que tem mais ou menos 20 milímetros da base do dente até embaixo, nós perdemos 18 milímetros. E foi reconstruído em 20 dias. E tem tudo documentado, porque tem gente que nem estando documentado, não acredita. Tem 58 crianças de mães que, segundo a ciência, não teria a menor possibilidade de engravidar. E tem uma no Rio de Janeiro agora, ela não tinha trompas. Uma trompa foi reconstruída e o espírito encarnou. Não sabemos se foi ele o interessado pela pauta, mas a esposa do Dr. Jorge Andréas, você lembra? Ela não tinha as 2 trompas. E o Dr. Jorge Andréas, para ficar livre de um oficial, um general nazista, cientista, que vinha toda semana conversar com ele e ainda perseguindo os judeus mesmo fora do corpo. Por que você não encarna? Para de perseguir os outros. E ele falou, se você me receber como filho, ele falou, minha esposa não tem trompas, trato feito. Só que 1 mês e pouco a mulher começou a sentir algumas coisas, foi ao médico, examinada, e ele parabenizou-a. E ela falou, eu adoeço e você me dá os parabéns? Falou, até onde me consta, gravidez não é doença.
Aí foi o cientista, Dr. Jorge André, que saltou da cadeira, falou, não pode, ela não tem trompas. Falou, aqui no ultrassom, veja você sabe olhar um ultrassom, ela tem 2 novinhas. E ele já chegou general de novo, porque o Dr. Jorge André fala que com 1 aninho e pouco ele já punha o dedo no rosto do pai, querendo dar ordem. Falou, alto lá, agora você é soldado raso, o general aqui sou eu. Diz que deu trabalho no início, mas falou, agora você vai estudar medicina, que com certeza deve ter estudado, e vai começar a modificar o que foi mal sucedido. Então, quando sabemos de fato o que somos, se acreditamos que tudo cresce, tudo evolui, você já foi uma lagartixa, você lembra? Eu lembro e sei a técnica, por isso que eu refaço. Eu refiz até canal do meu dente. Porque se eu perder para uma lagartixa, eu vou ganhar de quem? E ela faz um rabinho novo com mais ou menos 20 dias. Uma salamandra constrói uma perna nova com mais ou menos 20 dias. O caranguejo marinho constrói aquelas poãs que parecem alicatinhos, melhores do que as que foram arrancadas. E se nós acreditamos que viemos desses reinos, e Ramatiz nos ensina isso, nós somos a soma de um número incontável de seres. Basta olhar para o corpo, quantas células, quantos seres compõem o nosso próprio corpo e os demais corpos, que são mais sofisticados do que esse. E tente imaginar outra situação. Sabemos que os átomos se reúnem para formar moléculas e formam o reino mineral, não é isso? Moléculas se unem, se especializam, dando origem às células vegetais, que vai se capacitando, sofisticando-se até transformar-se nas células animais. Eles só não contaram outro detalhe da história. Até aí fica fácil, vocês sabem que foi um amontoado de átomos que se uniram, seres menores compondo moléculas, seres menores moléculas compondo células, e as células compondo tecidos, compondo órgãos, sistemas, o corpo. E esse corpo, com a sua transformação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, ele vai evoluir também até se confundir com o perispírito. Aluno que se confunde com professor se transformou em professor também. Então, toda a energia do corpo físico vai atingir o degrau de perispírito. Primeiro obedece, depois comanda. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Questão 560. Aí você olha para o perispírito e Kardec fala literalmente, ele é a alma evoluindo e ele sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza do espírito individualizado, que se tornou o chamado espírito puro no seu processo de sublimação. Só que quando chega-se no pré-humano, que nós chamamos de duendes, de gnomos, Divaldo Pereira Franco fala que um gnomo, um duende, jamais um pré-humano chega ao reino humano sozinho. É uma infinidade de pré-humanos que se unem para formar o humano. Aí Ramatiz fala, assim também uma infinidade de espíritos se unem para formar um anjo. Para vocês, Bezerra de Menezes pode ser classificado como quase um anjo? A consciência Bezerra de Menezes é formada por 10.000 espíritos, segundo Divaldo Pereira Franco. Lembra do Dr. Calais? Agora imagine vários espíritos como Bezerra, e Kardec colocou isso na sua obra, está no Livro dos Espíritos. Pode ir na questão 144 e segue até a 151, que vocês vão entender. É preciso entender que a alma do mundo é um conjunto de espíritos regido por um espírito-chefe, que é o Cristo. E para Ramatiz, quem rege o planeta é um arcanjo.
nós chamamos de Cristo, mas para ele, na obra Sublime Peregrino, é um arcanjo. E para ele, Jesus é um anjo, porque é uma fração do arcanjo. Vários anjos se unem para formar os arcanjos, assim como vários espíritos iluminados unem-se para formar os anjos. Está muito maluco? Vocês não têm que acreditar, pergunta para Ramatiz. Vários arcanjos se unem para formar os querubins, que se unem para formar os serafins, até chegar nos Cristos de fato. E tudo isso está em Deus, e nós somos um Deusinho em miniatura. Tudo que existe lá, existe cá. A pessoa que fez, ela consegue tudo isso e ela só venceu e se sarou porque ela venceu a própria radioquímica, segundo Pietro Baldi. A fé dela foi tamanha que ela venceu a agressão da rádio e da químio, principalmente se ela não brigou com a rádio nem a químio, ela vence tudo, mas não foi a rádio nem a químio que curou, porque o câncer, segundo Ramatiz, não é um bacilo físico, ele é psíquico, emocional, moral, espiritual. Então ele não está aqui, você pode matar o corpo inteiro e ele continua, porque ele não está no físico. No físico está o efeito, e tirar o efeito não cessa a causa. Agora mudou a causa, desaparece o efeito. Tá? A sua fé te curou. Ramatiz fala que pode ter começado há milênios atrás, e colocamos isso com ele no nosso livro, capítulo 9, mas está na obra Fisiologia da Alma, no capítulo 20. E Pietro Baldi acredita que pode ter gerações e gerações ter começado isso, e nós somos, às vezes, a reencarnação do nosso próprio avô. Você não pode ser o seu avô, seu bisavô. E ele fala que enquanto a gente não faz o processo de correção, por isso tem crianças que nascem já com leucemia. Nós desenvolvemos um processo semelhante à leucemia no nosso próprio corpo. Nosso sistema imunológico, por agressão nossa, só na área da alimentação, ele tem de 1.500 a 2.500 no máximo de células brancas, num lugar que deveria ter no mínimo 3.500 a 6.000 e pouco. Mas hoje ele está mais resistente que se eu tivesse a 6.000, porque eu não tomo remédios de espécie alguma há quase 30 anos. Não estamos contra a ciência, não é isso. E enquanto a ciência não focar em fortalecer o sistema imune do paciente, como Hipócrates fez, e ainda faz, porque ele continua vivo, não sara, porque nós vamos mascarar, porque está com febre, eu dou antitérmico. O que eu fiz? Eu suprimi a luta do organismo para vencer a situação. Acontece um processo de inflamação que é o próprio organismo expulsando o seu universo, como nós fizemos com a sinusite, 30 anos tomando o remédio. 45 dias tomando as cápsulas, só folgava 15 dias. E um dia, numa inspiração, deixei um fiozinho de água após o banho cair na região do centro frontal, e comecei a fazer o exercício onde está a infecção, e apontava a porta de saída, e forçava para escarrar. No terceiro exercício começou a sair o sangue talhado ou pisado, como a gente fala no popular. Depois algo fétido, amarelado, eu pensei que estava morrendo mesmo, e foi saindo. E eu não sei de onde saiu tanta coisa, e nunca mais tive nada. Mas eu fiquei 30 anos tomando a medicação, suprimindo a defesa do próprio corpo. Essas 6 lives vai assombrar alguns profissionais da medicina. Vocês sabem que a medicina foi pervertida. Essa medicina que aí está não é a medicina de Hipócrates.
Os médicos estudam para receitar remédios, não para tratar o ser, como nós fazíamos e fazemos na medicina chinesa. Aqui mesmo em Campo Grande, o Higino, nós só não descobrimos o nome da senhora ainda, né, Virginia? Diz que ela trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo, filha da terra. Estudou no Hospital das Clínicas. Só que estudou medicina chinesa também. Só que ela nunca fez uma cesariana. Falou, Deus não errou o projeto. Como é isso? Agora você nem começa a ter o trabalho de parto, alguém já quer te levar para a sala? Ou você que decide o dia que o filho vai nascer? Não deixa nem a criança entrar em trabalho de parto. Se soubéssemos o benefício de um parto para a mãe e para o bebê, no parto natural, normal, ele recebe 4 vacinas, que é as únicas que deveriam ter. A vacina do esforço que ele faz para passar pelo túnel, o esforço é tamanho e tem um líquido nesse túnel, não só para ele deslizar, mas para beneficiar. O esforço é tanto que abre-se os poros e mergulha no seu próprio universo, num sistema reverso ao do sudoríparo, o mesmo que canalizamos a vitalidade da água. Quando você toma banho, seu corpo fica encharcado d'água, mas o seu corpo fica mais calmo, ele sara se estiver dolorido. Então a energia entrou por esse sistema e é o que a criança recebe. Naquele misto de prazer e dor, dentro da estrutura anal da mãe tem uma bolsinha com um pouquinho de fezes. E ele passa com o rostinho nas fezes e recebe a segunda melhor vacina. A terceira você já sabe que é o colostro. E a quarta é a amamentação de 6 meses a 2 anos, que é o que acontece normalmente. Agora, compara uma criança que nasce de parto normal, que nasce trabalhando, com aquela que recebeu tudo pronto. Que nasce de cesárea e recebe tudo na mão durante a sua infância e depois fala na vida dela como que uma e outra agem. Que nós conhecemos vários. Joana de Ângeles, desperte e seja feliz. Ela fala que você tem um médico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis dentro do seu corpo biológico. Está na lição Médico Interno. É que a gente não sabe como fazer. Pois é, mas nós mapeamos isso nos livros. Fizemos um trajeto para facilitar, que foram quase 4.000 livros estudados para fazer 2 volumes. Porque às vezes as informações estão esparsas, a gente foi juntando. Ansiedade é uma emoção. E você cura a emoção com a virtude oposta, a autoconfiança. A fé gera autoconfiança. E fé você sabe que é conhecimento. É o conhecimento que você tem daquilo que você vai enfrentar. E ela é filha da insegurança, que é filha do medo. Então, é medo do futuro. Pois é, só que o medo é proporcional ao conhecimento que você tem desse futuro. Se você tem um conhecimento, e basta, segundo Yogananda, para pacificar a ansiedade, a respiração. Ele só não falou que o Evangelho está no ar. Que o Miramês completa. O Evangelho está no ar. Você está inspirando força, vitalidade, vida. E mentalizando você confiante, segura, serena, saudável, feliz. Foi assim que eu consegui, porque tudo que eu começava eu não terminava, por conta dessa mocinha chamada ansiedade. Vocês viram lá, quem assistiu Divertidamente? Viu o desastre que ela faz? Eu tive que ir com os meus netos, filho dos pais que não engravidavam. A Jussara e o Fernando lá em São Gotardo, Minas Gerais, perto da região onde nasci. Então trouxe ao mundo o Guilherme e a Isabela. E curiosamente, indo para o exercício, a mãe nasceu com uma espécie de uma verruguinha assim na mão.
fez uma cirurgia, tirou. O Guilherme nasceu com a mesma verruga, fez a cirurgia, tirou. A Isabela nasceu com a mesma verruga, marcou a cirurgia, no outro dia ela chegou para minha mãe, aqui mamãe, tocou a verruga, caiu, ela curou. Só que é uma criança. Lá em Limeira, nós fomos no Santuário Ramatiz, lá em Limeira, para visitar um menino com 7 meses, pouco, que nasceu prematuro, mais de 30 dias na UTI, desenganado. Conversamos com a consciência dele, ele reagiu, hoje está em casa. Ou o Joãozinho, em Aracaju, que uma bactéria matou um dos seus olhinhos, para a medicina jamais ele enxergaria. Com os exercícios, ele disse-nos outro dia ao telefone, já estou enxergando de 50% a 90%. Ele só tem 10 aninhos. Então, se você se dispor a conversar, falar de amor para o seu povo, estar presente na hora da refeição, a hora do banho, então percebe o que está acontecendo, a infinidade de seres em forma de energia que está te abraçando, o sol, o ar. Então respiram, na certeza que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, segundo Miramês. E o ar traz em si a essência da luz, que é a vibração de Deus gerando a vida. E ao inspirar, dentro das narinas tem pelinhos que filtram o ar, tem mucosa que aquece e umedece, só que tem sensores sutilíssimos que canalizam a vitalidade, o energismo divino desse ar e já leva esse energismo direto para o modelo organizador biológico ou duplo etérico, que vai conduzir ao corpo emocional e vai pacificar as emoções e pacificar o universo mental também, e os demais corpos. Então respira consciente que é Deus, por intermédio do ar, a vida, a natureza, trazendo mais vida para a sua vida. E Joana de Anjos fala mais ou menos assim: o psiquismo divino flui através de mim. Da minha parte, cabe eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. E ela ensina as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são portadores das energias equilibrantes que eu preciso, que vão reorganizar os complexos campos celulares, que são psíquicos e físicos, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como faremos? Segundo ela, nós vamos nos concentrar numa visão saudável, nosso universo psicobiofísico, a parte moral e espiritual plenamente saudáveis, esses universos em nós, em equilíbrio, ver-nos recuperados, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendemos concretizar. Inspirem agora só acompanhando o ar que mergulha nos pulmões até os mais pequeninos alvéolos, entra na corrente sanguínea, chegando com a encomenda na câmara menor do coração. Transfere para a maior, bombeia-se para o corpo, levando a vitalização para todas as células. E não existe espaço para dois seres ao mesmo tempo. Então, onde chega essa energia enobrecedora, quando chega nos mais ínfimos capilares, e a viagem de retorno às mesmas células sanguíneas que levaram a encomenda, traz de volta o que não necessita mais no próprio corpo, chega por outra câmara no coração, pela câmara maior, melhor dizendo, pelas veias,
e volta aos pulmões e devolvemos à natureza, que no mínimo serve de adubo para o reino vegetal. Inspirem, se acalmem e visualizem-se tal como gostariam. Quem está ansioso, seguro, sereno, saudável, feliz. Para multiplicar as possibilidades do sistema psico, biofísico, moral e espiritual e o sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino, imunológico, a gratidão pela vida, a alegria de vivê-la, a esperança de melhoras. Inspirem, imaginem-se gratos, em tudo dai graças, vivendo com alegria e a esperança que a cada hora estará melhor. Mais uma vez, inspirem se abraçando com a mais profunda ternura, com o mais profundo carinho e dizendo a si mesmos: eu amo você. Filho de Deus, Deusinho é. Somos deuses e o reino de Deus está dentro de nós. O Evangelho, que é força, a lei, vitalidade, a matéria-prima, gerando vida em abundância. Paz profunda a todos. Namastê.